Olá, seja bem-vindo ao Terra de Minas. Ainda hoje você vai saber como participar do novo concurso do programa. Mas antes, nós vamos contar histórias do tempo da ferrovia em Miguel Burnier, um dos 12 distritos de Ouro Preto. Um lugar rico em histórias, o berço da siderurgia no Brasil. As ruínas da primeira fundição em solo brasileiro, a Fábrica de Ferro Patriótica, são patrimônio da história nacional. O minério de ferro no século XIX é mais ou menos como o petróleo foi no século XX, na época de Getúlio Vargas, que unia o Brasil, era a riqueza do Brasil, e eles tinham consciência que o minério de ferro era a riqueza de Minas Gerais. O próprio nome Minas Gerais nos remete a isso. E então a Fábrica de Ferro Patriótica tem esse nome no momento que o Brasil está se encontrando como nação. É o momento que você tem que criar a identidade do Brasil. A siderurgia no Brasil começa em Miguel Burnier. Então a gente não pode falar da história siderúrgica no Brasil sem citar Miguel Burnier. É por esse motivo que o IPHAN tomba essas ruínas de fundição de ferro, por causa da importância para o Brasil. Miguel Burnier é o maior distrito do município de Ouro Preto, mas hoje tem menos de 500 moradores. A impressão que a gente tem hoje visitando Miguel Burnier é que está isolado, mas não era isso que acontecia no século XVIII. Miguel Burnier estava à margem de caminhos muito movimentados, como o Caminho Velho, que passava ali próximo de Miguel Burnier, especialmente no século XIX com a construção das ferrovias. Miguel Burnier era um momento de entroncamento de duas grandes ferrovias. O ramal para Ouro Preto começava em Miguel Burnier, então virou um lugar estratégico. A estação era parada obrigatória para o trem que vinha do Rio de Janeiro por esses trilhos, ou seja, tudo que havia de novidade na época desembarcava aqui primeiro. Os eletrodomésticos que saíam da época, todos os lançamentos, vinham em Miguel Burnier para poder buscar esses lançamentos. Pessoas de Belo Horizonte não esperavam chegar lá, vinham até Miguel Burnier e assim encontrava aquela mercadoria e chegava com a novidade em Belo Horizonte, como se tivesse buscado no Rio de Janeiro, no exterior, em outro lugar. Aliás, a própria construção da capital, Belo Horizonte, tem forte ligação com as ferrovias e com a existência de Miguel Burnier. A transferência da capital de Ouro Preto, todos os mobiliários, documentos, personalidades, tudo que veio de Ouro Preto, a capital, para ser transferido para Belo Horizonte, Miguel Burnier recebeu e acolheu e transferiu para Belo Horizonte. Não dá para a gente falar, por exemplo, a transferência da capital sem os recursos gerados por Miguel Burnier, porque esses impostos, essa arrecadação do município de Ouro Preto, principalmente, que era o mais importante naquele momento, foi fundamental para a construção da capital, que é uma construção dispendiosa, é uma coisa cara, tem que fazer terraplanagem, abrir estradas. Então todo mundo de BH que não conhece Miguel Burnier, nunca tinha ouvido falar, na verdade tem um pé em Miguel Burnier, de uma forma ou outra. O desenvolvimento da economia local andou sempre a reboque da exploração de minério. No século XX passa por um outro momento, que é a instalação da usina UIG, que aí sim o distrito de Miguel Burnier cresce, muito, se torna o distrito mais importante daquela região, desde Congonhas e Lafayette até Cachoeiro do Campos, se transforma num distrito emblemático, um distrito importante, com hotéis, hospedarias, restaurantes, porque a quantidade de pessoas que passavam ali por causa da usina UIG e por causa da ferrovia era muito grande. E depois, com o fim da usina UIG, o distrito entra em decadência e agora passa novamente por uma onda de crescimento graças à instalação de mineradoras modernas. Os pequenos povoados foram abandonados aos poucos. Seu Antônio, que fez a vida no comércio, hoje vive de lembranças, curtindo a tranquilidade. Rapaz, isso aqui, do sossego que leva, nós só passando janeiro a gente nem vê, Não tem lugar melhor do que isso aqui, não. O sossego, aqui não tem motoqueiro, não tem carro, buzinão, não tem nada, Tranquilo. Antigamente você podia ir a Lafayette, de trem, voltar, ia em Itabirito, voltar. Era 4 vezes por dia, 4 horários. 2 para cá, 2 para lá. É muito mais confortável, Andar de trem é bom demais. Aí eu andei muito, mas agora acabou, nem fazer o quê? Deixou saudade? Deixou saudade, muita. Há uma esperança que eles voltem sim, claro, porque o trem é o transporte do futuro, não é do passado, como muitos pensam. Hoje o trem tem economia, tem eficiência energética, então tem várias coisas. Então é o trem do futuro. A gente espera que ainda volte o trem de passageiro. Uma tarefa importante agora é tentar recuperar o que restou do patrimônio, como as ruínas da igreja de Nossa Senhora da Conceição do Chiqueiro dos Alemães, de 1760.
Com o abandono, a natureza foi tomando conta de cada espaço. No lugar do altar, por exemplo, brotou e cresceu uma árvore muito frondosa. Hoje, ela faz sombra para um tanto de pé de morango silvestre que produz praticamente o ano inteiro. A situação é menos grave na igreja de Nossa Senhora do Calastróis, mas o prédio centenário está precisando de muitos cuidados. A lembrança te dói um pouco, isso? Dói um pouco não, dói muito. Dói muito. Eu tocava na banda, nós apresentávamos aqui nas festas aqui no lado da igreja. Seu sonho é o quê, hein? É ver esse nosso patrimônio revitalizado. Tenho um sonho de antes de eu morrer, vir a essa igreja assistir uma missa. E que seja em breve. Uma ideia que deu certo foi mobilizar a comunidade. A antiga estação nem aparenta ter tanta idade depois que emprestou uma parte do espaço para uma biblioteca. Sem usar, ela cai ao abandono e ao vandalismo, né? E aí chega a ser um instrumento de destruição social. Uma estação que estava ao abandono, sujeita ao vandalismo extremo, né? Hoje com os vidros das formas que está aí, mais de 2 anos dessa forma, sem um vidro trincado. Então é a prova que a comunidade abraçou e que está disposta realmente a buscar um futuro melhor. Né? É necessário construir políticas públicas, né, no sentido de salvaguardar o patrimônio de Miguel Burnier, desenvolver programas de educação patrimonial, porque se a população local não entender e não se sentir dona do patrimônio, aquilo desaparece, tendo ou não industrialização. Então, acho que a mensagem principal de Miguel Burnier é essa. Né? É um lugar que foi esquecido várias vezes e ressuscita, né, como se fosse uma fênix. Começa, morre, volta de novo, troca de lugar, mas permanece. E a história de Minas Gerais é basicamente uma história de permanência, de luta e permanência. Foi assim com a fundação, foi assim com os Inconfidentes e é assim hoje. Daqui a pouquinho a gente continua mostrando outras histórias em Miguel Burnier. Agora eu estou em Antônio Pereira, outro distrito de Ouro Preto. O lugar é considerado um dos primeiros núcleos mineradores de Minas Gerais e fica a 15 quilômetros de Ouro Preto. No início do século XVIII, começou a construção da primeira igreja em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Por volta de 1800, houve um incêndio e restou apenas esta imponente fachada em pedras, que lembra a antiga igreja.